O que nós temos que considerar agora, quando nós falamos em possível retomada, é que nós temos que pensar nesse novo normal, porque não será uma retomada como era, como nós estávamos antes desse contexto da pandemia. Nós sabemos que nós não temos como voltar ao que era antes tão cedo, né? E se nós olharmos todos os dados que têm sido fornecidos, as instituições de ensino, principalmente as universidades, são as últimas a terem suas atividades retomadas pelo contexto. São salas de aula com muitas pessoas, né? Um contexto que favorece muito a transmissão do vírus. Então, nós não temos ainda uma vacina, né? Então, não, é um contexto que nós não temos como pensar em uma retomada presencial nos moldes que era como nós iniciamos as aulas no início, do 2 de março, por exemplo. Então, esse contexto ainda vai demorar bastante. Nós sabemos disso, por exemplo, também de outros países que já passaram pelo pico da pandemia e que já estão em um processo mais adiantado do que o nosso. Para falar em um retorno ao que era antes, nós temos que pensar num contexto de uma vacina contra a Covid-19, e nós temos acompanhado a discussão aí essa semana, há a possibilidade de que ela se desenvolva até o final do ano nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, há grupos que estão trabalhando, inclusive um grupo da UFMG, o CT Vacinas, está à frente desse grupo que está tentando descobrir a vacina para o Brasil, que é importante também que vários grupos façam essa tentativa, e a expectativa é que seja apenas para o ano que vem. Então, nós não temos uma expectativa de um retorno imediato, isso de fato, nós não sabemos. Simplesmente o que vai acontecer é que esse semestre ele será transferido para um outro semestre, algumas atividades que são realizadas agora serão utilizadas, mas ele será ampliado em termos temporais. Então, por exemplo, esse semestre 1 de 2020, ele vai adentrar o segundo semestre de 2020, que vai adentrar o primeiro de 2021. Então, por que o semestre não pode ser cancelado? Porque nós não estamos parados. O que nós temos que fazer é nos planejar de acordo com o que dizem as autoridades sanitárias. Nós temos um comitê da UFMG de enfrentamento da Covid-19, que tem balizado várias das ações da UFMG no campo científico. Então, é importante que nós comecemos a pensar como instituição quais são as atividades que nós faremos a curto, médio e longo prazo. Nós, de uma certa forma, já começamos a fazer algumas ações, né? Algumas ações já têm sido feitas para enfrentar. A partir do momento que a gente começa a não ter mais atividades presenciais, a, por exemplo, tomar algumas decisões, como fazer as defesas de tese de graduação, de pós-graduação, de mestrado, de doutorado à distância. Isso já são ações que nós já começamos a fazer. A partir do momento que nós transferimos as atividades administrativas para serem feitas de forma remota. Então, são várias as ações que as pessoas às vezes não têm percebido, mas que nós temos feito, tentando migrar para esse novo normal, até que a gente possa restabelecer o normal com o qual nós tínhamos habilidade, com o qual nós convivíamos antes dessa pandemia ter nos atingido da forma como atingiu. Então, nós vamos ter, como instituição, nós temos que lidar com esse novo normal, que é um momento de excepcionalidade. Isso tem que ficar muito claro para todos. Nós nunca vivemos essa experiência antes. A última vez que o mundo teve que lidar com uma pandemia dessa natureza foi em 1918, com a gripe espanhola, quer dizer, já se passaram mais de 100 anos. Então, nós não temos essa vivência, tudo é muito novo, o processo é muito dinâmico, né? E nós não sabemos como isso vai evoluir. Agora, é importante que nós entendamos que isso é uma construção coletiva. As soluções da UFMG serão construídas de forma coletiva, ouvindo a comunidade e também com muito respeito pelos órgãos colegiados, que são os órgãos de decisão da universidade, né, que são representantes dos estudantes, dos docentes, dos servidores técnicos, administrativos em educação. Então, essa é a responsabilidade da UFMG. A UFMG tem uma grande responsabilidade para definir esse novo normal que nós teremos que
enfrentar, e que vai atingir, claro, toda a parte acadêmica, mas vai atingir também essa estruturação da universidade, o funcionamento da universidade como um todo. Mas eu gostaria de dizer que nós estamos aqui pensando nos nossos estudantes, pensando na nossa comunidade, procurando com muita prudência, muito respeito, e muita serenidade, trazer um pouco de conforto para a nossa comunidade. Nós temos dado apoio da maneira que nós podemos, respondendo às dúvidas, acolhendo, principalmente nessa semana, que é a Semana de Saúde Mental, e procurando responder às dúvidas dos nossos estudantes, sempre pensando uma maneira uma forma de que as pessoas não se sintam prejudicadas por esse momento que é tão difícil para todos nós. Então, procurem ficar em casa, fiquem tranquilos e tranquilas, cuidem de vocês, cuidem das famílias. Nós estaremos aqui, como eu disse, pensando, discutindo, formulando um plano, um planejamento de retomada, de modo que nós possamos fazer cumprir o nosso papel como instituição de educação, de ensino superior pública. Isso é muito importante, pensando na qualidade do ensino que a gente oferece, mas pensando também muito nessa inclusão, na equidade, que para nós é muito importante. Então, fiquem bem, fiquem em casa, muito importante de ficarem em casa, fiquem atentos às instruções, às recomendações sanitárias, cuidem dos seus, fiquem bem, que nós estaremos aqui cuidando de vocês.